Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Sei que esse é um tempo difícil, que alguns, como eu, estão muito incomodados de estarem presos em casa, mas isso é o certo, principalmente para nós que já temos mais de 60 anos. Portanto, seja obediente, suporte esse tempo, faça exercício, leia sua Bíblia, brinque com seu filho, com seus netos, converse, ore, gaste mais tempo orando e lendo a sua Bíblia. Para o dia de hoje, eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 91. Aliás, eu quero que você faça assim. Nós vamos estudar o Salmo como um todo, destacando alguns pontos. Mas eu quero que você, na medida do possível, ao longo desse vídeo, que você pause e confirme na sua própria Bíblia aquela passagem que eu estarei lendo aqui, para que você possa acompanhar bem essa reflexão, esse estudo que nós estaremos fazendo aqui. Então vamos ao Salmo de número 91 e você já pode ter sua Bíblia aberta e permanecer com ela aberta para ir confirmando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem de seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu acredito que este salmo é o segundo mais conhecido. Entendo que o Salmo 23 seria o primeiro, mas alguns entendem que no meio evangélico, no meio cristão, ele está em primeiro lugar, o Salmo 91. Não sei se pela questão de, infelizmente, alguns o terem como reza forte. Uma época em que a peste se propaga, a mortandade assola ao meio-dia e há milhares caindo ao seu lado, como diz o versículo 6 do Salmo 91, como é que fica a nossa fé? E a própria interpretação, aplicação da palavra de Deus. Somos realmente imunes a qualquer praga ou peste? E isso inclui o coronavírus? Dos milhares de pessoas
que morreram no mundo por causa dessa pandemia, tem algum crente? E se tem, como é que fica quando nós fazemos um paralelo com o Salmo de número 91? Eu demorei bastante tempo para preparar essa reflexão por querer dizer algo de bom para as minhas ovelhas, ajudando-as a sair da questão do misticismo que paira sobre este salmo. E também para, de forma clara, levar as minhas ovelhas a confiarem com fé inteligente no Deus que é provedor e protetor. Vamos analisar alguns pontos aqui que vão servir para a sua reflexão nesse momento nosso aí de crise. Primeira coisa, eu quero aguçar a sua leitura e fazê-lo perceber a composição do Salmo. E aí, eu vou lhe informar algumas coisas. O livro dos Salmos é um livro de hinos, de poemas, escritos, mas que também eram cantados, ou declamados nos cultos e celebrações de Israel. No versículo 3, no Salmo 91, nós temos 3 cantores ou declamadores. Não sei se você percebeu isso. Por exemplo, o narrador, ou se você quiser, o arauto ou o proclamador, aparece aí no versículo 1. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É alguém que está falando, é alguém que está ali como um narrador de uma peça, de um teatro. É uma voz que soa contando o fato. O segundo cantor, ou declamador, é o protegido. Está no versículo 2, quando ele responde: o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, é o Deus em quem confio. E aí é você, exatamente você quem diz. É você quem escolhe ser o protegido de Deus, porque você diz: o Senhor é o meu refúgio, é o meu Deus em quem confio. E o terceiro personagem, a terceira pessoa que faz parte dessa cantata, desse poema, é o protetor. É o Deus Altíssimo, o Onipotente, o Senhor. E aí nos versículos 14 e 15 nós encontramos Deus falando: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então já é uma curiosidade que você agora, ao ler o Salmo, você pode até ir marcando ali. Aqui está o narrador, aqui sou eu, e aqui é Deus falando. Em segundo lugar, são 2 os autores a quem se atribui esse salmo. O primeiro deles é Davi. E eu vou dizer a você por que aparece essa visão de ser Davi um dos autores, um dos prováveis autores desse salmo. Davi era rei, profeta e poeta. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, feita ali por aqueles 72 anciões ali na Alexandria, cidade importantíssima do Egito no passado, quando essa tradução foi feita, ela atribuiu no seu cabeçalho ali acima do salmo, ela registra o seguinte: um cântico, um salmo para Davi. Então, na visão deles,
não sei se por simpatia ou ainda por algumas considerações que vamos verificar aqui, eles tinham essa visão de que Davi era o autor desse salmo. Na verdade, os autores da Septuaginta, eles atribuem todo o quarto livro dos Salmos, são 5 volumes. O quarto livro dos Salmos é o que vai de 90 até o 106, e eles atribuem a Davi. Acredito eu que isso tenha acontecido por algumas expressões do Salmo 91, aí considerando Davi como autor desse salmo. Há algumas expressões que aparecem no Salmo 91 que aparecem em outros salmos ou em outras passagens bíblicas que são ligadas a Davi. Vamos ver pelo menos 2 exemplos aqui. O Salmo 91, versículo 1, aparece a expressão: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra. Isso aí está no versículo 1. E no versículo 4 diz que debaixo das suas asas. Essas 2 expressões aparecem no Salmo de número 17, versículo 8, que é um salmo de Davi, sem dúvida alguma. E ali Davi registra a sombra das tuas asas. Então, ao pegar essa passagem que aparece ali no Salmo, que eu acabei de citar aqui, 17, versículo 8, e comparar com o Salmo 91, bom, Davi disse isso lá. Então, provavelmente, seja ele, porque ele disse isso aqui no Salmo 91. Mas há também, no Salmo 91, versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. E aí, quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, nós encontramos ali um contexto que é de um tempo que Davi derrota o gigante Golias e depois é colocado pelo rei Saul à frente das tropas do seu exército. E na volta da guerra, era comum que as mulheres saíssem celebrando. Então, na volta de uma dessas guerras contra os filisteus, as mulheres de Israel, elas foram em direção ao exército, às tropas do rei Saul, em que Davi também estava ali presente, e celebraram com cânticos, e um deles, que está registrado exatamente aí nesse versículo 7 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz o seguinte: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Verifiquem aí que essa expressão está no Salmo 91. Então, há quem pense e quem acredite e quem defenda que Davi seja o autor do Salmo 91. Mas há quem pense que o autor seja Moisés. Moisés, o grande legislador, também profeta e poeta. E a base disso é o Talmud, que é um livro dos judeus que ele trata principalmente da Torá, e ali há um conjunto de estudos usados principalmente pelos judeus ortodoxos. Esse livro ele tem tradições orais que foram escritas ali, outras tradições que estavam escritas que também foram inseridas ali, e comentários. E ali se atribui no livro de Salmos, do Salmo 90 até o Salmo 100, como sendo de Moisés. Se você observar no livro de Salmos, no capítulo 90, você vai verificar ali no cabeçalho que aparece como oração de Moisés. E realmente essa oração foi feita por Moisés. Se você for lá na Torá, se você for lá no livro de Deuteronômio, você vai encontrar Moisés ali recitando e dizendo essa oração num momento de vitória. Aliás, no livro de Êxodo também, quando atravessa o Mar Vermelho. Então, alguns comentaristas estudiosos entendem que
quando você tem um salmo e tem um autor, se os seguintes não tiverem o nome do autor, fica valendo o nome do autor que apareceu antes. E o Salmo 90 fica exatamente antes do Salmo 91. Então, há quem olhe por esse lado daí. Além disso, há essa ideia que nós podemos compartilhar, que nós podemos também aceitar, concordar com ela, que somente alguém que tivesse grande intimidade com Deus poderia ter escrito esse salmo. E Moisés falava com Deus face a face. Mas há várias expressões usadas por Moisés no livro de Deuteronômio que constam no Salmo 91. Dentre elas, eu vou destacar somente os nomes de Deus, que aparecem no livro de Salmos e aparece também em Deuteronômio, outro livro escrito por Moisés. Por exemplo, a expressão El Elohim, que quer dizer o Deus em quem confio, está no versículo 2. A expressão El Elyon, o Altíssimo, está no versículo 1. El Shaddai, o Onipotente, o Todo-Poderoso, está no versículo 1. E Jeová, o Senhor, está no versículo 2. Moisés usou essas expressões e elas estão ali no Salmo 91. Além disso, também, nós temos Moisés como sendo aquele que esteve no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 21, nós verificamos isso. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Ele entrou na nuvem, na presença de Deus, e ficou ali durante bastante tempo falando com Deus. Então, ninguém melhor do que ele para saber onde era o esconderijo do Altíssimo ou como era estar à sombra do Onipotente. Isso é só para você saber e você analisar, e quando estiver lendo o Salmo 91, você verificar Davi, verificar Moisés. Mas eu tenho algumas considerações, e essa é a proposta em colocar esse salmo como sendo uma reflexão. Primeiro, não importa quem de fato tenha escrito o Salmo 91. Tenha sido Davi ou tenha sido Moisés. O que eu sei é que o autor dele é o Espírito Santo. Então, não vai fazer diferença para mim se Davi ou Moisés. Segundo lugar, tanto Moisés quanto Davi viveram na dependência e sob a proteção de Deus. Moisés, 40 anos no deserto, onde a comida caía do céu, o maná. E onde, quando o povo tinha sede, a rocha, que é Jesus, se apresentava e dele saía água. Todas as vezes que o povo precisou, a água estava ali. O outro, no caso Davi, liderando as guerras de Israel, começando por derrotar um gigante, ele foi protegido por Deus e por ele foi vencedor em todas elas. Dois homens que tiveram experiência com Deus e que o Salmo 91 foi uma realidade na vida deles. Agora eu quero informar a você que o esconderijo do Altíssimo não é um lugar. Não é o templo, não é o altar que a gente considera na igreja, não era aquele altar do tabernáculo lá no deserto, não era o altar lá do templo, aquela parte mais escondida onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano. Não. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar. O esconderijo do Altíssimo
é o próprio Deus. Ele é o nosso lugar secreto. E nós podemos estar nesse lugar secreto a qualquer hora que nós precisarmos. Também, ainda sobre essas observações, eu quero que você verifique ainda o seguinte: nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós temos que entender algumas coisas. Primeira delas, nós somos vulneráveis às aflições que pertencem a esse mundo, porque nós estamos nele, nós fazemos parte dele. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Jesus disse isso. Então nós somos vulneráveis. Todavia, nada nos alcançará sem a permissão de Deus. Nós descansamos nisso. O hino que diz: se Deus quiser, se Deus não quiser, se a porta abrir, se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Nada acontece nas nossas vidas sem que essa seja a vontade de Deus. Segundo lugar, como servo de Deus, nós não devemos tentá-lo. Em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7, nós temos um momento em que Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado. Então o texto diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso é exatamente o que está escrito no Salmo 91, versículos 11 e 12. E o diabo usou isso daí para tentar Jesus. E Jesus respondeu-lhes: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, num tempo como esse, que a gente tem vontade de sair, que a gente tem vontade, não, Deus não vai me acontecer nada, eu não vou pegar, eu sou forte, eu sou aquilo, Deus me protege e tal. Não tente Deus. Não tente Deus. O Salmo 121 nos apresenta um Deus que cuida de nós o tempo todo. Eu vou ler para você. Salmo 121. E você pode abrir sua Bíblia aí também. Já estou encerrando, mas é bom você ter esse salmo em paralelo a esse que nós estamos colocando como reflexão. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Não molestará o sol de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, isso é verdade. Agora, fique com isso sendo obediente, tendo confiança, fé, dependência e submissão total aos propósitos de Deus na sua vida. Que o Senhor abençoe você. Amém.